Olá, sou o economista Sidney Silvério, também analista de investimentos, CNPI técnico, e vou, nesta palestra, apresentar o projeto de extensão Dinheiro, Você no Controle. Então, esse projeto ele foi idealizado por mim, há alguns anos atrás. Então, nós já atendemos aí milhares de pessoas, palestras em igrejas, também em CIPATs, que são as Semanas de Prevenção de Acidentes de Trabalho, no comércio, na prestação de serviço, indústrias, também atendendo faculdades, tanto cursos de graduação como cursos de pós-graduação. Então, a ideia desse projeto foi a dificuldade de educação financeira que nós encontramos no nosso país. Até mesmo pessoas que já são formadas, que têm a sua especialização, seu mestrado e seu doutorado, têm muitas vezes dificuldade no relacionamento com o dinheiro. Tem dificuldade em trabalhar com metas financeiras, tem dificuldade em abandonar a caderneta de poupança, tem dificuldade para construir reservas, sejam elas a de emergência ou oportunidades, e caminhar para a independência financeira, que é aquela ideia do dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar pelo dinheiro. Então, com estas considerações, com esses itens que eu colocaria como pano de fundo, nós demos origem a esse projeto. Então eu vou disponibilizar esta palestra no nosso canal do YouTube, Empresa Enterprise Invest, e também no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então controlar o dinheiro é fundamental. Então o educador financeiro Benigno Ares, ele diz que a prosperidade ela começa com o controle do dinheiro, ou seja, o controle do fluxo de caixa para as pessoas físicas, para as empresas e também para o governo, na esfera federal, estadual e municipal. E de fato, se você controla o dinheiro, você será livre, abençoado e próspero. Se o dinheiro te controlar, possivelmente você será escravo de juros, escravo de dívidas. Uma segunda frase para reflexão nesse início aqui de apresentação do projeto é a frase do Barnum. Ele diz que o dinheiro é um ótimo servo, é quando você controla o dinheiro. Mas ele pode ser um péssimo mestre, porque ele é cruel. Nós sabemos que as mazelas da vida acontecem por falta de dinheiro ou por endividamento. As relações conjugais, relações familiares, relações interpessoais, produtividade no trabalho podem ter impactos negativos quando a pessoa ela não consegue controlar o dinheiro, ok? E também eu trago uma terceira frase de reflexão, frase do psicólogo judeu naturalizado norte-americano Daniel Kahneman, que ele vai dizer que ganhar dinheiro na renda fixa ou na renda variável é uma junção de dois fatores. O primeiro deles é a competência, é você saber o que você está fazendo. E o segundo deles é a sorte. Então o componente sorte acaba também determinando a velocidade de acúmulo de patrimônio, acúmulo de riqueza ou desenvolvimento de passivos, gerando dívidas uma atrás da outra, credores sendo enrolados, dívidas sendo aumentadas. Então, seja para o bem ou para o mal, a sorte também é um componente a ser considerado quando nós trabalhamos finanças, sejam elas finanças pessoais, corporativas, pública ou internacional. Eu quero deixar como dica de leitura um livro editado pelo Gustavo Cerbasi, pela editora Sextante. É o título que diz assim, Como Organizar a Sua Vida Financeira. Então aqui ele vai trabalhar aspectos relacionados ao orçamento doméstico, ele vai trabalhar aquilo que não são investimentos, mas que as pessoas continuam ainda com a crendice popular de que seria, por exemplo, comprar dólares, comprar consórcio, aplicar em títulos de capitalização na caderneta de poupança. Tudo isso não são investimentos, mas as pessoas muitas vezes acreditam nisso. O preço do livro na Amazon, R$ 25,60, mas você encontra o PDF pesquisando no Google de forma gratuita. Então, como organizar sua vida financeira é a dica de leitura para o nosso projeto Dinheiro, Você no Controle. O problema-chave do projeto de extensão é o seguinte, então, como superar as dívidas, obter poupança,
e investir para a construção da reserva de emergência e conquistar a independência financeira e viver de renda passiva. Então, o projeto de extensão, ele procura dar resposta a esta problematização. O objetivo geral do projeto é treinar os participantes para que possam administrar com eficiência e eficácia as suas finanças pessoais, que possam obter poupança e investir em bons produtos. Podem ser até produtos de renda fixa e deixar o juro composto fazer o milagre da multiplicação para que você alcance o topo, que é a independência financeira. E por que a gente disponibilizar esta palestra, você controlando o dinheiro, tendo este objetivo, que você possa, de fato, ser o mestre Jedi em finanças pessoais e que vai fazer a tua vida e da sua família uma vida abençoada, uma vida próspera, que vocês possam desfrutar de uma terra que mana leite e mel, uma passagem bíblica e que traz uma alusão à prosperidade. Então, que a prosperidade material, a prosperidade financeira seja uma realidade, abençoando a sua vida, da sua família e transbordando para a sociedade que você faz parte. Por que eu estou dizendo isso? É lamentável a situação do Brasil, uma economia emergente em desenvolvimento. Nós somos hoje cerca de 210 milhões de pessoas e, segundo o relatório do Sistema de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, mais de 61 milhões de brasileiros estão endividados. Uma dívida média de cerca de R$ 4.500, o equivalente a 3 a 4 meses de salário do trabalhador. Isso representa cerca de 40% da população adulta, então é uma quantidade muito grande. E os dados são alarmantes porque quando você pega dados também da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde aqui no Brasil, a falta de dinheiro ou as dívidas acaba gerando ansiedade, acaba gerando distúrbio do sono e acaba, em última instância, culminando para casos de depressão. E a depressão aguda pode levar ao suicídio. Felizmente, acompanhei uma triste história aqui na cidade de Maringá. Eu sou funcionário de carreira da Universidade Estadual de Maringá, quase 30 anos de casa, e um colega nosso de trabalho, que já estava aposentado, ele acabou, por questão de endividamento, ele estava usando o máximo permitido de crédito consignado, ele tentou fazer um novo acordo com a financeira que ele havia feito a contratação do empréstimo consignado. Essa financeira, ela fica num prédio aqui na cidade de Maringá, no 12º andar. Então, este colega de trabalho, ex-colega, infelizmente, acabou partindo para a eternidade. Como ele não conseguiu renegociar o empréstimo consignado, ele ficou subindo e descendo o elevador, até que em um dado momento ele acabou surtando e pulou do 12º andar do prédio e acabou tirando a vida dele. Então, a causa deste suicídio, o endividamento pessoal, o endividamento familiar. Então, percebam que é muito além de uma mera questão material, de uma mera questão de patrimônio, de uma mera questão de finanças. O aspecto financeiro é a base para tudo. Se você não tiver uma estabilidade financeira, você pode até mesmo ir para a igreja no final de semana, seja um cristão evangélico, um cristão católico, e você não consegue se concentrar para adorar a Deus, porque acaba vindo à mente sempre os compromissos que você tem na segunda-feira, os boletos que estão vencidos, que você não conseguiu pagar, a fatura da Copel, da Sanepar, da internet, da telefonia móvel, outros compromissos que você eventualmente possa ter no comércio. Então, o endividamento, ele é cruel. E esse quadro, pessoal, tem uma relação com hábitos errados de consumo. Muitas vezes a pessoa compra materiais, compra acessórios, compra roupa, compra calçados, compra
também bijuterias, cosméticos e etc., em excesso, muitas vezes sem aquela necessidade. Se você for ao supermercado com fome, você acaba comprando, segundo a economia do comportamento, muito mais do que você precisa. Então, compras por impulso é uma outra dificuldade e a falta de um planejamento mensal e anual. Não saber o que entra de dinheiro e o que está saindo. A falta de planejamento e o imediatismo são as causas primárias desse quadro que eu acabei de descrever para vocês. Então, 61 milhões e 300 mil brasileiros com dívida média aí de quase R$ 4.500, de 3 a 4 meses de salário. E vocês vão perceber, com o projeto Dinheiro Você no Controle, que por mais no fundo do poço que você possa estar, com disciplina e paciência é possível você superar essa dificuldade. E ao superar, saindo da dívida, você poderá poupar e construir reservas, emergência e oportunidade depois a sua independência financeira. Até a sua aposentadoria, mulheres 62 anos, homens 65 anos, é possível que você tenha um patrimônio superior a R$ 1 milhão, que lhe permite viver do rendimento do capital. A metodologia, pessoal, do nosso projeto Dinheiro Você no Controle, então são palestras, nós disponibilizamos aulas temáticas online, realizamos, conforme a necessidade, uma pesquisa online para definir o perfil financeiro do participante. Também disponibilizamos planilhas eletrônicas e aplicativos para que você possa, de uma forma eficiente e eficaz, controlar o dinheiro. Fazemos sorteios periódicos de CDBs liquidez diária no nosso Instagram, então Enterprise Invest. Você pode acessar, a gente faz pelo menos 3 vezes ao ano sorteios de certificados de depósito bancário, que são títulos de renda fixa. E realizamos também lives conforme as necessidades, ok? O nosso time de consultores é formado por economistas com especialização, economistas que têm mestrado e também economistas com doutorado. Além disso, certificações Tech Finance, que nos permite atender com mentorias, assessorias e consultorias de forma com uma competência muito grande, né? Temos excelência naquilo que fazemos. Além disso, nós temos consultores com certificação da Ambima e também da APMEC, tanto para prestar a consultoria como assessoria e as mentorias, com base em regulações da Comissão de Valores Mobiliários. Benjamin Franklin, ele diz o seguinte: investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Então, você continuar estudando de forma perene sobre finanças pessoais, mercado financeiro, renda fixa, renda variável, controle do dinheiro, pode acelerar o teu processo de independência financeira. Vou falar um pouquinho agora sobre o controle orçamentário e patrimonial. Então, a Ambima, ela fez, juntamente com o Datafolha, uma pesquisa nacional e identificou 5 perfis financeiros para o brasileiro. E a gente começa falando do perfil O Camaleão. Olhando para a linha de tendência desse perfil, é a pessoa endividada, é quem gasta mais do que recebe de salário. Então, representa 29% da população brasileira. Então, são aquelas pessoas que se viram nos 30 para conseguir sobreviver até o final do mês. Estão atolados no crédito, seja crédito pessoal consignado, gira cartão de crédito, também nas lojas do comércio, empresta dinheiro dos familiares, dos colegas de trabalho, de agiota, enfim. É uma pessoa que não guarda dinheiro e que se adapta a cada situação do cotidiano para sobreviver. O segundo perfil é o despreocupado. O despreocupado é aquele que não tem organização no controle do dinheiro e acham, né, que o dinheiro foi feito para gastar mesmo e dar prazer ao longo da passagem pela Terra. 11% da população brasileira diz ser representado por esse perfil. Fazem pequenas poupanças apenas para emergências e conquistas patrimoniais, conquistas materiais acontecem ao acaso. Então, a linha de tendência
subidas e descidas, mas sem algo que dê uma sustentabilidade de longo prazo, caminhando para uma independência financeira após a aposentadoria. O terceiro perfil é o sonhador. Então, os sonhadores são aqueles inquietos, se dizem empreendedores, se declaram empreendedores e acham que não é qualquer quantia de dinheiro que possa fazer a sua vida mudar de direção. 6% da população brasileira se dizem com aderência nesse perfil, o sonhador, e deixa a vida os levar, conforme aquela música do Martinho da Vida. Então essas pessoas vão viver constantemente sonhando, dia após dia, semana após semana, mês após semana. E, de repente, acaba encontrando aí nas ideias empreendedoras algo que dê certo, ok? Mas é algo que pode acontecer também ao acaso. Aqui nós temos já um perfil que consegue um pouquinho mais de poupança, um pouquinho mais de investimentos em direção à independência financeira. Aí nós temos o quarto perfil, que é o construtor. O construtor são aquelas pessoas que gostam de ter o controle do dinheiro, são aquelas pessoas que gostam de ver o patrimônio crescendo em pequenas quantidades dia após dia. 30% da população se diz seguir este perfil financeiro, o construtor. Essas pessoas vão pensar duas vezes em gastar e toda conquista material é comemorada. Então crescem sempre e devagar. Aqui você tem um nível de sobras de salário maior, um nível de poupança maior, de aplicações maiores e estão mais próximos da independência financeira. E por fim o perfil ao planejador. Pela linha de tendência, perceba que é a mais inclinada, porque são pessoas que têm prazer em investir, são pessoas que têm prazer em trabalhar com metas financeiras de curto, médio e longo prazo. Então, representam 22% da população brasileira. Possui reserva de emergência, possui reserva de oportunidades e tem diversificação nos investimentos, sempre atento às oportunidades que surgem. Então, eles vão de forma racional, calculando as metas, executando as metas e seguindo para a independência financeira. Pessoal, definido os 5 perfis financeiros, eu vou falar agora sobre a renda familiar média no Brasil, também pesquisa Datafolha. Então, segundo o IBGE, nós temos a classe A, nós temos a classe B, C e as classes D e E. As classes D e E são rendas familiares inferiores a R$ 2.459. Classe C, de R$ 2.459 até R$ 5.929. E a classe B, de R$ 5.929 a R$ 18.462 e a classe A acima de R$ 18.462. Então, nós podemos perceber pela pirâmide de renda familiar que cerca de 64% das pessoas no Brasil sobrevivem com até R$ 2.994 por mês e aqui não é renda individual, é renda familiar. Então, se você tiver uma renda acima de 5.000, você faz parte dos 12% de melhor condição financeira que habitam o Brasil. Então vejam que a situação não é fácil, por isso a necessidade de você controlar o dinheiro. Aí no relatório SPC Brasil, ele nos diz que de 10 pessoas endividadas, 4 são homens, 6 são mulheres. A idade média desse público, os 61,3 milhões de brasileiros, tem 36 anos em média e 46% está na região sudeste. Então, o nível de maior inadimplência, região sudeste, 46%, nordeste, 24%, centro-oeste, 12%, norte, 9% e a região sul, 8%. 6 em cada 10 endividados têm pelo menos o segundo grau, completo ou incompleto. O relatório SPC Brasil ainda revela que quem mais leva calote no Brasil são parentes, amigos e instituições financeiras. Cerca de 38% acabam dando calote, gerando inadimplência nos parentes, amigos e instituições financeiras. Por isso que a Bíblia fala que você não deve emprestar dinheiro, não deve emprestar cartão de crédito, nem talão de cheque, ficar de fiador ou avalista. Se você não tem condições de assumir a dívida, não faça isso, pois você pode estar trazendo
algo muito terrível que vai prejudicar a você, a sua família. Então, diga não. Liga o não como resposta padrão inteligente. Se sobrar dinheiro, você doe. A sua alma e o teu bolso vai agradecer. Compromissos em dias que o brasileiro mais paga é plano de saúde, condomínio, aluguel, água e energia elétrica. Aí você pode se perguntar, existe alguma metodologia para eu começar a sair das dívidas, poupar e investir? Sim, nós temos um método chamado método 50-30-20. Então, independente se você ganha salário mínimo ou 50 mil reais de salário, aqui é princípio. 50% despesas essenciais, então alimentação, aluguel, transporte, água, esgoto, energia elétrica, telefonia e etc. 30% estilo de vida, ir jantar fora, comprar roupas, ir a bares, salão de beleza, shopping center, eletrônicos, joias e etc. E 20% seria a parte de poupança, poupar para investir em bons produtos, ainda que seja na renda fixa, se preparando para o futuro, criando fundos de emergência e construindo metas de curto, médio e longo prazo. Independência financeira, aqui vou eu. A ideia é essa, o alvo, em última instância, é fazer com que o seu capital obtenha um rendimento e que você sobreviva dele, sem precisar do mercado de trabalho, sem precisar trabalhar. Se você tem tudo isso aqui monitorado, planilhado, em momentos de crise, você pode observar o que deve ser cortado do seu orçamento. Ok? Geralmente está ali nos 30% no estilo de vida, que são serviços, que são bens supérfluos. Aí você se pergunta, há algum mecanismo eletrônico para controlar o dinheiro? Também eu posso dizer que sim. Há um aplicativo chamado Minhas Economias. Você pode utilizar no desktop, no Android ou também no iOS. Então é um gerenciador financeiro online e gratuito, minhaseconomias.com.br, que vai permitir a geração de relatórios para PDF, para Excel, gráficos de pizza. Tem também o portal dos sonhos que você coloca, quero sair da dívida, nós teremos um filho, quero construir uma casa, comprar um carro, viajar para Disney, praias nordestinas, é o seu objetivo. Aí o sistema vai fazendo pergunta, você vai respondendo e ele te ajuda no planejamento para transformar a sua meta financeira em realidade. Então, já está ficando claro que, por meio do controle do dinheiro, e esse projeto Dinheiro Você no Controle te ajuda a sair das dívidas, poupar e investir, é o que a gente responde agora. Eu consigo sair da dívida? Eu consigo poupar? Eu consigo investir? Sim. De repente hoje, olhando na imagem à direita, o teu funil é invertido. Você gasta muito mais do que recebe de receitas e de salários. Então, o seu funil invertido precisa se transformar num funil normal. Então, sair de dívida, poupar e investir é semelhante a emagrecer. Requer sacrifício, disciplina e paciência, ok? Por mais difícil que seja a situação, é possível. É possível você sair de qualquer dificuldade de endividamento, com planejamento, com paciência. Se você já deixou as dívidas implodirem, virou uma bola de neve, não fique emprestando dinheiro para tentar cobrir um buraco que virou um buraco negro. Não tem como mais você conter a hecatombe. Então pare de fazer novas dívidas. Organize as suas dívidas das menores para as maiores e comece a pagá-las conforme as suas necessidades, sem que isso te leve a um maior endividamento. Então, conhecendo o tamanho da dívida, fazendo esse reescalonamento, muitas vezes o credor ele só quer o principal, ainda te dá desconto. Tudo isso é possível com disciplina, com paciência. Procure trocar dívidas caras por dívidas com juros menores, de repente ajustar o seu padrão de vida. São atitudes bem-vindas que vão te ajudar a sair da dívida, a poupar e a investir. A partir do momento que você consiga, pelo menos, controlar as suas finanças, controlar o dinheiro, nós vamos então olhar para as opções, além da caderneta de poupança, que perde para o dragão a inflação, opções de renda fixa, para que você acompanhe dia a dia, mês a mês, ano a ano, o milagre da multiplicação do capital pelo juro
composto. Então, o juro composto, o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo. Então, o tempo é o fator exponencial que faz o milagre da multiplicação. Por exemplo, se você poupar R$200 por mês e aplicar nos produtos de renda fixa que eu vou apresentar mais à frente, e você tem hoje 20 anos, então de 20 a 65 anos, você estaria acumulando R$2.420.120, já descontado o imposto de renda. Te daria, na sua independência financeira, você conseguiria uma renda passiva mensal, já descontado o efeito da inflação, então nós estamos trazendo a valor presente, você teria mais de R$16 mil de salário gerado pelo capital, não pelo trabalho. Então, eu trabalhei com a taxa média de 13% ao ano e nos produtos que eu vou indicar daqui a pouco é possível isso. Então, a poupança, a taxa efetiva dela é 6,17%, aí você teria mais do que o dobro de rendimento da caderneta de poupança. Então, R$2.520.000 seria o seu patrimônio, depositando apenas R$200 por mês. Para uma família, de repente, esse sacrifício ele é totalmente viável, é possível, basta querer. Uma grande jornada começa com o primeiro passo. E aí, a próxima imagem eu ilustro de 2023 até 2067 a evolução patrimonial. Então, confiança, coragem para você refazer as questões de finanças pessoais, refazer seu orçamento doméstico, para que haja sobras, para que você aplique em bons produtos e deixe o tempo, por meio do juro composto, fazer o milagre da multiplicação do dinheiro. Confiança, coragem, trabalho duro, dedicação, paciência, para que lá no futuro você obtenha a sua independência financeira. Passo a falar agora um pouco do uso consciente do crédito. Então, usar o crédito de forma consciente é não se endividar, é fazer com que o crédito permita a aquisição de bens e serviços, mas de forma ordenada, de forma perene, ok? Aqui é interessante que muitas vezes grandes aquisições, carro, casa, serviços de grande monta, que você utilize o consórcio. Tá? O consórcio é uma forma da pessoa que é indisciplinada conseguir adquirir bens e pagando um custo efetivo total bem menor do que financiamentos de longo prazo. Então, por exemplo, uma carta de crédito de 50 mil. O financiamento seriam 60 parcelas de 1.370. É um custo efetivo total de 1,8 ao mês e o valor final mais de 82 mil. Então, na prática, você estaria pagando uma quantia absurda de juros. Seria equivalente aí a 60% do valor do patrimônio, da carta de crédito, que possibilitaria comprar um veículo. Então, veículo, casa, apartamento e serviços de grande monta, procure analisar a possibilidade dos consórcios. Tá? Consórcio, custo efetivo total bem menor do que financiamento, tá certo? Então, dependendo da situação, não tem como não ser o financiamento, mas se for algo planejado, é possível sim você economizar e muito. Quando a gente fala de crédito, nós temos hoje Serasa Consumidor, Boa Vista e o Guia Bolso. Essas três instituições prestam um serviço de análise de créditos. Então existe o score de crédito, que é uma pontuação de 0 a 1.000 pontos, que vai indicar a probabilidade de um grupo de pessoas com o mesmo perfil pagar em dia os seus compromissos ou não. Então, um score de até 300 pontos é considerado ruim, dificilmente alguém consegue obter crédito com essa pontuação. De 300 a 700 pontos é considerado médio e acima de 700 pontos é considerado bom. Mas você, de repente, pode ter 900 pontos de score de crédito e, de repente, não consegue a liberação de nenhum financiamento, porque há outros fatores que bancos, financeiras e as lojas levam em consideração na hora de conceder o crédito, ok? Então, cada empresa tem a sua política de crédito. Mas o score, como que ele é computado? Bom, ele leva em consideração 3 tipos de informações. Então, o seu comportamento de pagamentos, então procure pagar
a fatura da água, da energia elétrica, do telefone, boletos, cartão de crédito em dia. Acho que o de maior impacto são essas informações. Segundo, não fique toda semana tentando obter um novo cartão de crédito. Então, a busca incessante por crédito no mercado pode diminuir o teu score. Tá? Então, seja uma pessoa racional e só vá atrás daquilo que realmente é imprescindível, tá certo? E terceiro, as suas informações cadastrais. Se você é funcionário público, tem estabilidade e a renda é alta, você tem a possibilidade de repente, ter um score de crédito e liberações de financiamento mais fáceis do que uma pessoa que ganha salário mínimo, por exemplo, e é um seletista, ok? Então, comportamento de pagamentos, a busca constante por crédito no mercado e as informações cadastrais é o que vai impactar na sua pontuação. Então, eu disponibilizo aqui nesse slide o endereço eletrônico, seja da Serasa, da Boa Vista ou do Guia Bolso, para que você faça a busca pelo seu score de crédito, que vai mostrar também se há alguma anotação no seu CPF, ok? Então, monitore a sua vida financeira pessoal. Tudo isso hoje é eletrônico e gratuito. Mas vamos imaginar que você chegou numa situação que usou 100% do limite do cartão de crédito, veio a fatura, você não tem dinheiro para pagar 100% da fatura e pelas regras novas do Banco Central agora ou você paga tudo ou você é obrigado a fazer o parcelamento, né? As próprias instituições acabam sugerindo parcelamentos na fatura ou te mandam um SMS, te mandam um e-mail. Então, pessoal, eu vou fazer um alerta. As taxas de parcelamento, elas são também exorbitantes. É de 7% a 10% ao mês, né? Dependendo, aí vai passar de 100% ao ano. Isso é um absurdo. Existem 3 instituições financeiras, a Recarga Pay, a PicPay e o PagBank, que possibilita que você pague Sanepar, Copel, telefonia e boletos usando o cartão de crédito e eles parcelam em até 12 vezes. Então, eu trago aqui algumas informações da taxa cobrada. Então, o PicPay seria 3,09 se você pagar para o vencimento. O PagBank, 2,9. O Recarga Pay até R$300 é 0. Acima disso é 2,99. Se você parcelar em 3 vezes, é 9,12 no PagBank, 11,42 no PicPay, 12,53 no Recarga Pay. Se você parcelar em 12 vezes, né, o máximo aí de um ano, seria 24,04 no PagBank, 31,73 no PicPay e 21,33 no Recarga Pay. Perceba que é praticamente 1/5 do que você estaria pagando para o teu banco, parcelando 100% da fatura, de repente em 12 vezes, a taxas de 8 a 10 pontos percentuais ao mês. Então aqui, se você está estrangulado, de repente é para encontrar algo que te traga alívio, né? Possa respirar com tranquilidade e reorganizar as contas em até 12 meses, você pode utilizar o Recarga Pay, o PicPay e o PagBank. Dependendo da situação, você, além de pagar parcelado com essas taxas menores do que o parcelamento da tua operadora de cartão de crédito, você ainda recebe cashback, que é dinheiro vindo de volta para o seu bolso. Na sequência, eu vou falar da construção das reservas de emergência e oportunidade. O que seria uma reserva de emergência? É um dinheiro que você tem guardado para um acidente, para problema de saúde ou imprevisto, ok? Deu uma emergência, acabei de repente batendo o carro, não estou pagando o seguro do carro e tenho que gastar, sei lá, 3 mil, 4 mil reais na manutenção. Ou acontece um imprevisto que você precisa viajar, faleceu alguém da sua família numa região distante, você tem que ir de avião. Então, as passagens aéreas não são baratas. Então, os imprevistos que podem acontecer, eles são cobertos pela reserva de emergência, que é de 6 a 10 meses de salário, no mínimo, ok? Então, eu tenho 5 mil de salários,
a gente está falando de 30 mil a 50 mil reais. Seria uma reserva de emergência mesmo para questões inesperadas. E a reserva de oportunidade. A partir desse nível de 6 a 10 salários, vamos imaginar que você conseguiu guardar 30 meses de salário. Aí você já tem uma reserva de oportunidade. Aí você pode, nas crises, encontrar pessoas vendendo veículos, moto, casa, apartamento a preço de banana. E aí você tem o dinheiro guardado, você vai e compra à vista e ganha uma taxa muito grande de retorno. Ou até mesmo na renda variável, né, as ações em 2021 no Brasil, tivemos papéis de fundamentos econômicos sólidos que desvalorizou a 50%, 60%, 70%. Quem tem o dinheiro guardado pode aproveitar essas oportunidades que ao longo da vida acontecem muitas e muitas vezes. Aí você se pergunta, mas eu vou deixar minha reserva, seja de emergência ou oportunidade, aplicada em qual produto? Pelo amor de Deus, caderneta de poupança, não. Por quê? Caderneta de poupança, a remuneração é baixa e em muitos momentos perde para a inflação e você tem uma rentabilidade negativa. Então você pode deixar o teu dinheiro no Tesouro Selic, hoje estaria pagando 10,75% ao ano e tem liquidez diária. Aqui o produto precisa de liquidez diária, que é a possibilidade de você resgatar a qualquer momento. Tá? Reserva de emergência de oportunidade, liquidez diária. Se você deixa o teu dinheiro na Nuconta, ela remunera 100% o CDI, que hoje também seria 10,75%. Se você deixa o teu dinheiro parado na conta do PicPay, está remunerando 110% do CDI, que daria hoje 11,83% ao ano. E no CDB PagBank, também 110% do CDI, que seria 11,83%. Então, os CDBs, eles têm, assim como o depósito à vista, a garantia de até R$250 mil por CPF do FGC, Fundo Garantidor de Créditos. Então, reserva de emergência e oportunidade, produto de liquidez. E os melhores, dada a conjuntura econômica brasileira, foram esses que eu apresentei. Sair da dívida, poupar e investir. A poupança é importante, que é a sobra de dinheiro. E a gente logo mais apresenta alguns produtos de renda fixa interessantes. Mas é possível potencializar a poupança? Sim, com o uso do cashback. Então, poupança é parcela da renda do patrimônio que não foi gasto, que não foi consumido. No método 50-30-20, 20% da tua renda é para isso. Ou pelo menos um método dos 10%, tá certo? Se você não fizer isso, você não terá independência financeira. O cashback é quando você faz compras, quando você faz pagamentos e recebe parte do dinheiro para você. Então isso é cashback. Então você tem algumas empresas no Brasil que permitem isso, como é o caso do PagBank, do PicPay, que eu já falei anteriormente, do Melius, do AME de Lojas Americanas, Biblui, Cashback, Muba e outros, tá certo? Mas destes, o que eu utilizo com constância? O PagBank, o PicPay e o AME, ok? E quais as possibilidades que você vai encontrar, principalmente nesses três que eu mencionei? Então, abastecer nos postos Shell e postos Petrobras, ok? Petrobras é o AME, posto Shell, PagBank e PicPay, você tem cashback. iFood, bares e restaurantes, alimentação, você vai encontrar também várias possibilidades de cashback. Supermercados, se a gente olha Maringá, por exemplo, Cidade Canção, Rede Bom Dia, Mufato, Condor, os grandes supermercados, eles estão nesses aplicativos. Então, por exemplo, o PagBank, você pode receber até R$300 durante o mês de cashback, ao fazer compras do mês. Lojas, eletrodomésticos, móveis, decoração, diversão, Spotify, Gamerzone, gift cards e as próprias recargas de celulares. Você vai receber dinheiro de volta e isso vai potencializar a poupança. Feito isso, você está habilitado a investir, não na caderneta de poupança, mas em bons produtos de renda fixa. Então nós temos um olhar no risco e no retorno,
Aqui esses produtos que eu vou apresentar têm o mesmo risco da caderneta de poupança, tem a mesma garantia da caderneta de poupança, mas um retorno bem maior. A liquidez diária são as reservas de emergência e oportunidade que eu já demonstrei para vocês. Ela é fundamental para as reservas. Porém, se você está acumulando capital para uma grande viagem, comprar uma casa, um apartamento, comprar um carro, em que você pode deixar o dinheiro 6 meses ou até, de repente, 5 anos, você vai encontrar produtos pré-fixados, produtos híbridos, que são os títulos IPCA+, e até mesmo pós-fixado, que paga uma proporção da taxa CDI, de forma atrativa. Você tem que tomar cuidado com a renda fixa que tem marcação a mercado. Por exemplo, o Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA, apesar de ter liquidez diária, você pode sair a qualquer momento, eles têm marcação a mercado. E se você pega um período ruim, como de 19 a 2021, o rendimento foi negativo. Eu tenho aplicação em Tesouro IPCA+, em que eu peguei quase 18% negativo em 2 anos. Então, se eu ficar até o resgate, eu vou receber aquilo que foi contratado quando eu investi. Mas se eu sair antes, então IPCA+, do Tesouro IPCA+, Tesouro Pré-fixado, eles têm marcação a mercado. Então, dependendo da conjuntura econômica, você pode ter ganho negativo na renda fixa. Títulos privados também podem ter marcação a mercado. Então, antes de investir, procure investir em produtos sem marcação a mercado. Então, você tem o Tesouro Selic, lá dos títulos públicos, você tem CDB liquidez diária, beleza? São as melhores alternativas para as reservas. E para longo prazo, médio prazo, aí você vai encontrar CDB IPCA+, CDB pré-fixado e também CDB pós-fixado. Neste quadro, eu trago uma comparação dos produtos disponíveis, se há incidência de imposto de renda, se tem garantia do FGC ou se há liquidez diária, ok? Então, a poupança isenta de imposto de renda, tem garantia do FGC, tem garantia também de liquidez diária, porém, a rentabilidade é baixa. O Tesouro Direto não tem garantia do FGC, mas é considerado o produto de menos risco no mercado financeiro brasileiro. Há liquidez diária também. Então, você vai encontrar CDBs e RDBs com e sem liquidez diária, letras de câmbio também com a incidência de imposto de renda, a garantia do FGC, mas sem liquidez diária. LCI e LCA também nós temos a garantia do FGC, a incidência de imposto de renda, mas não tem liquidez diária. E os certificados recebíveis imobiliário e do agronegócio, os CRIs e os CRAs, eles são isentos de imposto de renda, não há garantia do FGC e também não tem liquidez diária. Então, entre os CRIs e CRAs, é preferível investir em LCIs e LCAs. Ambos são isentos de imposto de renda, mas na LCI e LCA você terá a garantia adicional do FGC. Para os produtos que têm incidência do imposto de renda aqui na renda fixa, há uma tabela regressiva pela Receita Federal. Então, até 180 dias é 22,5% para o ganho de capital, de 181 a 360 dias é 20%, de 361 a 720 dias é 17,5% e acima de 720 dias é 15%, ok? Então, os CDBs, RDBs, letras de câmbio, letras financeiras, debêntures comuns e o Tesouro Direto tem esta incidência. Eu vou agora sugerir, enquanto analista de investimentos, CNPI técnico, uma carteira de renda fixa. Então, 34% títulos IPCA+, 33% pré-fixados e 33% pós-fixados. Quando eu fiz aquela simulação dos R$200 de 20 anos a 65 anos, eu considerei esta carteira, que deu uma taxa média de 13% de forma perene e que te dá 2.450.000 de patrimônio, uma renda passiva para a sua independência financeira de mais de R$16 mil. Para perfil agressivo, arrojado, a gente tem ainda a renda variável. Então, renda variável, aqui você não tem garantia de nada, aqui os riscos são elevados e não é recomendado que você invista em renda variável se não tiver conhecimento e experiência necessária e aderência ao seu perfil de investidor.
Mas as ações, quem compra vira dono dela, pode ser uma ordinária nominativa, que dá direito a voto nas Assembleias Gerais, ou preferenciais, que dá preferência na distribuição de resultados e reembolso de capital. Só para ilustrar, eu trago aqui nessa imagem dados da Vale desde 1998 até 2022. Mas pegando o período de 2016 até 11 de fevereiro de 2022, as ações da Vale tiveram uma valorização de 879% e 223% de dividendos. Então, para cada R$1 investido em 2016, o investidor ganhou R$ 11,02. Então, se investiu R$1.000, ganhou 11 mil. Se investiu 100 mil, ganhou 110 mil. Investiu 1 milhão, ganhou 1.100.000. Ok? Então, é uma empresa sólida da nossa bolsa. Aí os recibos de ações, os BDRs, que permite você investir em empresas estrangeiras listadas na nossa bolsa. Trago um exemplo da Amazon. Então a Amazon de 2016 a 11 de fevereiro de 2022 valorizou 540%. Então para cada R$1 investido gerou R$ 5,40. Ainda nós temos fundos de índices, que são os ETFs, replicam um índice. Então, aqui o ETF que vai replicar o SP500 da Bolsa Americana, IVVB11. Ele valorizou nesse período 204%. Então, para cada R$1 investido, foi gerado R$ 2,04. Uma outra possibilidade da renda variável são os fundos imobiliários, que o dividendo é isento de imposto de renda, a valorização da cota não. Aqui um exemplo, um fundo famoso, o HGLG11. Então, de 2016 a 2022, ele teve uma valorização da cota de 211% e pagou dividendos equivalente a 810% da cota. Isso dá também um retorno para cada R$1 investido superior a R$10. E o interessante é que quando nós olhamos a Bolsa Brasileira, né, ela teve um crescimento exponencial, hoje são mais de 4 milhões de brasileiros na Bolsa. Mas quando a gente compara os desejos, faixa etária e o valor aplicado na Bolsa, por exemplo, até 25 anos, o desejo das pessoas geralmente é comprar um carro. É o equivalente a 1% o capital dessas pessoas aplicado no Brasil. De 26 a 35 anos, sei lá, a meta é comprar uma casa. Essa faixa etária tem 4% investido em ações ou na renda variável no Brasil. De 36 a 45 anos, trocar de carro, a meta, o desejo, tem 12% aplicado. De 46 a 55 anos, sei lá, trocar de casa, tem 18% aplicado. De 56 a 65 anos, a pessoa já está pensando na aposentadoria e as aplicações em renda variável equivalem a 21% do total. E acima de 66 anos, pessoal, qual que é o grande desejo dos nossos avós, dos experientes que passaram tanta coisa ao longo da vida? O grande desejo é que nessa faixa etária as pessoas descobrem os investimentos da renda variável e dizem o seguinte: eu gostaria de ter começado a investir aos 18 anos. Quase a metade de todo o dinheiro investido por pessoas físicas na B3, a Bolsa Brasileira, é da faixa etária superior a 66 anos. Então, esta realidade a gente precisa mudar. E o projeto Dinheiro Você no Controle vai tentar dar um empurrãozinho para que as pessoas consigam sair da dívida, poupar e investir, consigam organizar as suas finanças e se transformar num investidor, de endividado a investidor. Renda fixa, renda variável. Alguns alertas, quando a gente olha a renda variável, até criptomoedas estão aí dentro, então a renda variável é uma atividade de risco. Segundo, os indicadores técnicos, fundamentalistas, quantitativos não revelam o futuro, assim como a mãe de Ná e a Betina também não, e nem a bola de cristal. Terceiro, ganhos passados não garantem ganhos futuros. A Vale, em 2021, de janeiro a maio, teve uma valorização muito boa, os bancos americanos dizendo que chegaria ao final de dezembro a mais de R$140, e na prática, de junho até dezembro derreteu, desvalorizou quase 50%. Então evite alavancagens e comprar produtos que você não conheça bem as características. Foco no longo prazo.
siga regras, use gerenciamento de riscos, use ferramenta de análise gráfica fundamentalista, seja disciplinado e paciente. São as chaves para o sucesso financeiro. E agora, para fechar essa palestra, eu vou falar sobre a independência financeira, a possibilidade de viver de renda passiva. Na renda passiva, o dinheiro trabalha para você. Na renda ativa, você trabalha pelo dinheiro. Como eu posso alcançar a independência financeira? Seguindo o que nós já falamos até aqui. No primeiro momento, se estiver em dificuldade financeira, organize a casa, saia das dívidas. Segundo, comece a sobras, a acumular poupança, a potencializar poupança. Terceiro, aplicar em bons produtos. Pode ser na renda fixa. Deixe o juro composto fazer o milagre da multiplicação do dinheiro do capital. Então, no portal enterpriseinvest.com.br/gratuito, existe uma calculadora que vai determinar, considerando a sua idade, considerando o gasto mensal familiar e as taxas de retorno que você encontra em produtos de renda fixa, vai dizer qual é o valor que você precisa acumular de patrimônio para viver de renda passiva, ou seja, para que o dinheiro trabalhe para você e você curta a vida ao lado das pessoas que você ame. Eu fiz uma simulação. Então, eu considerei um gasto familiar de 6 mil, a idade do chefe de família é 35 anos e aquela taxa média de 13% ao ano de retorno. Então, qual que seria a reserva de emergência? Mínima, 36 mil. A reserva de oportunidade, de 120 mil a 252 mil. E a independência financeira, com 554 mil, a pessoa já conseguiria viver da renda do capital, o dinheiro trabalhando por ela. Agora, para fechar, eu trago uma outra carteira de renda fixa. Agora aqui a proporção de IPCA mais é 40%, pré-fixado 30%, pós-fixado também 30%. Perfil conservador, aquele que prefere a segurança em primeiro lugar. Depois, uma carteira para o perfil moderado, aquele que vai assumir um pouco de risco em busca de um melhor retorno. E finalmente o perfil agressivo, aquele que vai assumir grandes riscos. Mas eu estou chamando a atenção e sugerindo seguir o perfil conservador. Então eu vou fazer uma simulação para uma mulher com 18 anos, que vai se aposentar aos 62 anos de idade, ela vai depositar por mês R$120, hoje ela não tem nada. Ela vai aplicar no CDB PagBank, ok? Pagando 120% da taxa CDI. Ela vai investir no CDB do C6 Bank, que é um banco digital pré-fixado, 12,55%, e num CDB também do banco C6 Bank, IPCA mais 5,6%, que daria 15,98% ao ano. Então, fazendo a média ponderada, daria uma taxa de retorno de 14,03% ao ano. E R$120 todo mês, com essa taxa média dos 18 aos 62 anos, nós teríamos uma variação de 2.639%. O patrimônio acumulado, 1.735.000, e a renda passiva, a preço de hoje, né, a valor presente, seria quase R$13 mil. E vamos combinar, pessoal, R$120 é um valor que, se você economizar idas, por exemplo, ao BK, ao McDonald's, ao Chopp, enfim, faça um pouco de sacrifício. Você é jovem, comece a aplicar nesses produtos que eu sugeri. Então você tem o C6 Bank hoje como um dos melhores intermediários em termos de taxa de retorno, produtos que têm garantia do FGC. E para a liquidez diária, você vai encontrar o CDB do PagBank como a melhor atratividade, assim como deixar o dinheiro no PicPay, liquidez diária. E para 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, um prazo maior, tem o CDB pós-fixado PagBank, com a taxa de 120% que nós acabamos de simular. E aqui, ano a ano, a evolução patrimonial. Por quê? Uma grande conquista começa com o primeiro passo. Então, meus queridos, fiquem todos com Deus, que vocês possam de fato controlar o dinheiro trabalhar por você e abençoar a tua vida e a vida da sua família.
porque é possível, basta querer. Sair da dívida, poupar e investir e ser abençoado. Vida longa e próspera a todos.